Então vamos dar início à aula de hoje. Vamos falar sobre indutores, indutância e vamos entrar aí na parte de circuitos magnéticos, tá? Até onde, segundo o plano de ensino, a gente precisa estar vendo aí dessa parte de magnetismo, tá? Apesar de que desse conteúdo aqui tem muito a ver aí já com conversão, tá? Mas vamos aí abordar aí conforme consta aí no plano de ensino, que eu acho que é interessante também nós dar uma abordagem mais matemática para essa parte aí. Então, na aula de hoje, vamos falar um pouquinho mais sobre indutância de uma solenoide, né? Autoindutância. Lá em conversão, vocês vão estar vendo autoindutância e indutância mútua, certo? É um efeito aí peculiar quando se coloca dois enrolamentos num mesmo núcleo, seja ele um núcleo espaçado, né? Que nem de um formato de transformador, né? Um núcleo assim, né? Aí eu tenho uma bobina aqui. E uma outra bobina aqui. Eu vou ter uma indutância mútua quando o fluxo dessa primeira induzir uma corrente aqui, uma tensão induzida nessa segunda bobina, nesse segundo enrolamento. Esse segundo enrolamento, por ter uma tensão induzida, vai ter uma corrente induzida. Essa corrente induzida vai gerar um campo magnético induzido. E quando esse campo magnético aqui atravessa as linhas de fluxo dessa segunda bobina atravessam os enrolamentos da primeira bobina, eu tenho um fenômeno chamado de indutância mútua, tá? Isso aí já fica para a parte de conversão. Até aqui, em eletromagnetismo, a gente vai chegar à autoindução, tá? Que não deixa de ser aí um indutor por si só, tá? O indutor é um dispositivo que armazena energia em um campo magnético, tá? O capacitor, a gente viu lá nas aulas passadas, né? Que ele consegue armazenar a energia em forma de campo elétrico, né? Eu vou ter um acúmulo de cargas nas placas, sejam essas placas paralelas, num formato aí cilíndrico, num formato esférico, eu vou ter uma diferença de potencial elétrico em virtude desse acúmulo de cargas, né? Uma vai estar carregada negativamente, né? Ou seja, vai estar com excesso de elétrons, e outra vai estar carregada positivamente, ou seja, vai estar com falta de elétrons, né? E aqui, nos indutores, a gente tem um fenômeno aí em razão da corrente que circula nesses enrolamentos, né? E na aula passada a gente viu que quando a gente enrola um fio, seja ele em torno de um núcleo, aqui eu tô com uma toroide, né? Um núcleo isso aqui. Para que serve mesmo um núcleo, pessoal? Para que enrolar um fio no núcleo? Quem é que responde essa aí? A gente falou isso aí sobre na aula passada. Por que enrolar um fio num núcleo? Seja ele circular, formato retangular, né? Cúbico ali, enfim, né? De um transformador. Qual que é o propósito em fazer isso? Quem é que responde isso aí? Aumentar o campo elétrico? Não sei. Aumentar o campo elétrico? Mas seria para gerar um campo elétrico ou aumentar um campo elétrico? Não, não. Aqui, né, a ideia é intensificar o campo magnético, certo? Eu vou estar enrolando esse fio no núcleo para intensificar o campo magnético. Por quê? Como é que eu faço isso? Por que que intensifica? Quem é que responde?
da aula passada. Até eu salientei bastante isso. Isso aqui tem que ficar na veia. Isso aqui vocês vão ver direto aí em conversão 1, conversão 2, toda a parte de motores, motor CC, estação independente, estação em derivação, motor CC série, né, que é o motor que tem nos carros, né? Para dar partida no carro é o motor CC série, certo? Motor em paralelo, motor shunt, todo esse tipo de motor CC, CA, motor de indução galera esquilo, todos partem desse fenômeno aí, né, de enrolar um fio no núcleo. Qualquer tipo de motor, qualquer tipo de gerador parte desse fenômeno. Então, como que eu intensifico esse campo magnético fazendo isso? Porque o meu campo magnético fica mais intenso quando eu enrolo um fio num núcleo. Acredito porque seja que você acaba mudando a polaridade do núcleo enquanto vai passando. O que tá falando? Né? O André? Mais ou menos isso aí, André. Tu vai ter uma orientação dos domínios magnéticos, né? Eu vou ter uma orientação dos domínios magnéticos daquele núcleo e, consequentemente, essa orientação vai se alinhar com o núcleo aí da minha bobina, no caso. O simples fato de eu ter um fio enrolado já me gera, eu já consigo aumentar as minhas linhas de campo, né? Se eu enrolar um fio aqui, eu vou ter uma concatenação do campo magnético gerado por essa corrente, certo? Tem uma corrente aqui, né? Eu vou ter uma concatenação dessas linhas, né? As linhas que saem daqui. Eu vou ter uma concatenação uma vez que eu estou enrolando esse fio. Por isso que se enrola o fio. Então vocês já sabem por que se enrola o fio. Para aumentar, eu concatenar essas linhas. Em vez de eu ter essas linhas, né, em torno de um fio retilíneo, né? Vou ter linhas aqui, né? Que circulam ele, né? Em vez de eu ter essas linhas circulando sem muita intensidade, eu enrolo esse fio e eu consigo intensificar esse campo magnético, concatenar esse campo, certo? Na medida que eu coloco um núcleo dentro desse enrolamento, dessa bobina, eu consigo intensificar ainda mais, porque essas linhas vão forçar uma orientação nesse material, né, ferromagnético, e o campo magnético do material, né, vai se somar ao campo magnético da bobina, certo? Da solenoide, né, que é o fio enrolado. Bobina é um fio enrolado. E eu vou ter essa soma aí, eu vou ter uma intensificação. Da mesma forma que eu comentei na aula passada do capacitor, né? Quando eu coloco um material dielétrico ali no meio, entre as placas, eu vou ter uma polarização daquele material isolante. Eu não vou ter movimentação de cargas, mas dentro de cada átomo daquele isolante, eu vou ter um certo afastamento da parte negativa da parte positiva. Então o núcleo vai estar mais para um lado e a eletrosfera vai estar mais para um outro lado. Tá? Para que lado? A eletrosfera, né, a parte negativa do átomo, vai estar mais, vai estar mais para o lado positivo do campo elétrico gerado pelas placas, certo? E o núcleo, que é mais positivo, vai estar mais próximo do lado negativo do campo elétrico gerado pelas placas. E essa polarização, né, a gente viu na aula passada, vai se cancelando ali. Eu tenho, no final, um campo elétrico resultante contrário, campo elétrico resultante contrário ao campo elétrico original entre as placas, né? Então, dessa forma, eu aumento a minha capacitância. Aqui eu estou falando de campo magnético, né? Campo magnético, indutores, campo elétrico, capacitores. São dois campos diferentes, distintos, tá? Nas próximas aulas, mais depois das apresentações, a gente vai falar mais sobre as equações de Maxwell, né? Vamos ver como que esses campos conseguem
como que a gente consegue relacionar esses campos de uma forma que um origina o outro, tá? Isso aí a gente vai deixar um pouco mais para frente, para tá abordando esse assunto aí de ondas eletromagnéticas. Mas aqui eu vou ter essa energia sendo armazenada em forma de campo magnético, né? Então, todo esse campo magnético é uma energia que eu estou armazenando ali dentro. E a energia desse campo magnético é armazenada quando existe fluxo que passa por espiras. Fórmula da indutância do indutor. A indutância é igual ao número de espiras vezes o fluxo dividido pela corrente. Tá? Então aqui eu tenho uma forma de estar armazenando energia em forma de indutância. Em forma de campo magnético, desculpa. E a minha indutância é uma razão aí entre o número de espiras, porque quanto mais espiras eu tenho, mais eu consigo concatenar linhas de fluxo, né? O fluxo B sobre a corrente que circula nessa bobina. Então eu tenho aqui N que é igual ao número de espiras, N vezes φ é o fluxo enlaçado, né? Concatenado pelas espiras, né? Fluxo que se soma, que se enlaça. Indutância de uma solenoide. Campo magnético dentro de uma solenoide. Então o campo magnético dentro de uma solenoide é igual a B μ0 e N. Tá? Aqui o N ficou minúsculo, mas é o número de espiras, tá? É o número de espiras disso aí. Então o fluxo concatenado na solenoide é igual ao número de espiras vezes o fluxo B. Ou o número de espiras vezes o comprimento multiplicado por a minha densidade de fluxo vezes a área. O fluxo aqui é igual a BA, né? Fluxo igual a BA. Muito semelhante ao fluxo elétrico lá, né? Das cargas, né? Fluxo elétrico, o fluxo é igual a essa integral aqui, né? Integral de B. Ah, tá. Isso aqui é vetor também, né? Fluxo elétrico é igual a BA. Muito parecido com aquela fórmula da lei de Gauss, tá? Sempre a área normal, tá? Normal às linhas de fluxo. E a minha indutância, então, eu vou ter que L igual a número de espiras vezes o fluxo dividido pela corrente, ou μ neto ao quadrado LA, tá? μn ao quadrado LA. Aqui é número de espiras, tá? Número de espiras, esse N. Indutância por metro. Aqui eu tenho indutância por metro. L igual a μn ao quadrado vezes A. Autoindutância. Autoindutância é a indutância que as próprias linhas de fluxo geram, né? Por que autoindutância? Vamos tentar entender por que a gente fala autoindutância. Porque o indutor, na verdade, se a gente fosse separar, né, em duas classes aí, essa questão de indução, a gente dividiria em autoindutância e indutância mútua. A autoindutância é quando a corrente elétrica que circula nessa solenoide, ela gera um campo magnético, e esse campo magnético induz uma corrente contrária à corrente original. Tá? Então eu vou ter um campo elétrico, um campo
magnético gerado pela circulação dessa corrente aqui, tá? Em relação a essa corrente aqui. E quando essa corrente circular por dentro dessa minha solenoide, essa minha solenoide vai gerar um campo magnético, né? Então, pela lei de Faraday e a lei de Lenz, aquele sinal de negativo lá da lei de Lenz, significa o quê? Significa que esse campo magnético gerado por essa corrente elétrica, ele vai gerar uma corrente, vai induzir nessa mesma espira, por isso que é autoindutância, ele vai induzir nessa mesma espira uma corrente contrária a essa que se originou. Então, eu tenho aqui um efeito de conservação da quantidade de campo que eu tenho no tempo. Tá? Então, nada mais... O que vai acontecer aqui vai ser exatamente o efeito da conservação do campo. O campo inicialmente é zero, tá? Então todo o campo que for originário dessa corrente aqui, né? Todo o campo originário dessa corrente vai tender a gerar um campo onde esse campo gera uma corrente induzida dentro desse indutor, onde essa corrente vai ser contrária à corrente original. Certo? Então eu tenho uma fonte aqui. Tem uma fonte aqui mais, menos. Eu vou conectar aqui a fonte, né? Uma fonte de tensão CC. Então essa variação de corrente, né? Porque tinha 0 de corrente, agora eu tenho, sei lá, 1 ampere de corrente aqui. Vai gerar um campo magnético, né? Vai gerar um campo magnético essa corrente. Esse campo magnético é variável no tempo, porque antes ele não existia, agora ele existe. Então essa variação de campo magnético, toda vez que eu tenho uma bobina que está submersa a uma variação de campo magnético, eu vou ter o quê? Eu vou ter corrente induzida, vou ter uma tensão induzida que vai, né, por consequência, me gerar uma corrente induzida. E essa corrente induzida vai tender a ser contrária à corrente de 1 ampere. Aí eu pergunto para vocês, quando que eu vou ter a corrente máxima induzida no sentido contrário? Quando que eu vou ter a corrente máxima? Que momento? Que momento que eu vou ter a corrente máxima aqui? Quando eu ligar isso aqui, né? Por exemplo, quando eu tiver uma chave aqui, ó. Quando eu ligar isso aqui, eu vou ter minha corrente máxima, né? Às vezes eu fico pensando, vocês não respondem porque eu tô gravando. Eu fico pensando isso às vezes. Aqui, vamos fazer uma chave aqui. Nem que seja errado, pessoal, podem responder. Tá? Eu fechei a chave, né? Então, em t igual a 0, eu fecho essa chave aqui. Em t igual a 0. Então, em t igual a 0, eu vou ter uma corrente que não existia nesse circuito. O circuito estava sem corrente elétrica. Em t igual a 0, eu vou ter uma corrente. Digamos que essa corrente seja 1 ampere. 1 ampere eu tenho entrando aqui, né? Eu tenho 1 ampere entrando para cá. Então, em t igual a 0, eu vou ter uma corrente de 1 ampere aqui. E essa corrente de 1 ampere vai percorrer esse enrolamento aqui, né? E vai vir para cá, né? Vai percorrer, fazer esse carinho aqui, né? Então, o que vai acontecer? Essa corrente elétrica ela vai gerar um campo magnético. E a gente viu na aula passada, pela lei de Faraday, né? Que quando eu tenho um campo magnético variável no tempo, né? Lei de Faraday. Quando eu tenho um campo magnético variável no tempo, eu vou ter o quê? Uma
força eletromotriz, certo? Vou ter uma força eletromotriz. Essa força eletromotriz, ela tem esse menos na frente aqui para indicar que ela vai ter sentido contrário, né? O que quer dizer sentido contrário? Quer dizer que a corrente que essa força eletromotriz vai gerar vai ser contrária à corrente que a gerou. É isso que quer dizer esse menos aqui na frente. Então eu tenho essa variação do fluxo, né? A variação do campo, do fluxo B. Eu vou ter essa corrente induzida contrária. E em que momento eu vou ter essa corrente induzida contrária? Quando a minha derivada tiver o maior valor, né? Se a minha derivada tiver o maior valor, eu vou ter a maior indução aqui, né? Eu vou ter uma força eletromotriz induzida maior, né? Quanto maior for a minha derivada do meu N vezes o fluxo B, maior vai ser essa minha força eletromotriz induzida. E quando é que eu vou ter essa força eletromotriz induzida? É quando que a minha derivada é máxima nesse sistema aí. Quando eu ligar a chave, né? Quando eu ligar a chave, vai ser o momento onde eu vou ter a máxima variação. A taxa de variação é máxima. Porque saiu de 0 e foi para 1 ampere, né? Então, nesse momento, eu vou ter a corrente máxima contrária. E na medida que o tempo vai passando, t igual a 1, t igual a 2, ou até menos, né? Vai depender do tamanho do indutor. Eu vou ter uma redução dessa corrente induzida. Por quê? Porque o meu campo magnético não está variando. Meu campo magnético é o mesmo, certo? Só que, claro, né, pessoal? Esse efeito que eu estou falando aqui, né? Eu tenho para cada pequeno instante, quando t tende a 0, eu vou ter uma tensão induzida contrária, certo? E na medida que esse tempo vai passando, eu vou ter que a minha corrente vai subindo aos poucos, né? Então eu não vou ter a corrente máxima, porque no instante 0 eu tenho a corrente induzida máxima contrária. Por causa da minha derivada aqui, né? Por causa da minha derivada, eu vou ter essa corrente máxima contrária. No instante t igual a 0. No momento que vai passando o tempo, essa variação, né, de 0 para 1 já sumiu, né? Porque eu já tenho entre t igual a 1 e t igual a 2, já está em 1 ampere em t igual a 1 e t igual a 2 também é 1 ampere. Então o campo magnético é o mesmo. Não alterou o meu campo magnético, né? Então, se meu campo magnético não alterou, eu não tenho variação de campo magnético. Se eu não tenho variação de campo magnético, o que vai acontecer com a minha corrente? Ela vai desaparecer. A minha corrente induzida vai desaparecer, certo? Então, né, a partir de um certo período, eu vou ter que essa minha corrente aí vai tender o que? Essa minha corrente de 1 ampere, essa corrente da fonte aqui vai tender o que? Vai tender o infinito, né? Por quê? Porque isso aqui no infinito é um curto-circuito, certo? Isso aqui no infinito é um curto-circuito, é um fio. Isso aqui é só um fio. O que faz limitar a corrente é essa corrente induzida contrária. Só que quando eu tenho essa corrente induzida contrária, quando eu tenho a minha derivada, né? Quando eu tenho variação de fluxo. Se eu não tiver variação de fluxo, isso aqui é um curto-circuito no t igual a infinito. Isso aqui vocês viram em circuitos já, né? Talvez não viram tanto a parte explicativa disso aqui, né? Do porquê isso aqui é assim. Viram isso aqui em circuitos ou não? Não chegaram a ver nada disso aqui em circuitos? Quando eu tenho o indutor no infinito, ele é um curto-circuito. Alguém me responde aí, por favor. Ou no chat, ou no microfone, tanto faz. Chegaram a ver isso aqui em circuitos ou não? Mas não estão se recordando, ô João?
Não lembro muito bem, tá? Isso aqui tem que ficar assim, ó, na ponta da língua isso aqui, pessoal. Existem alguns conceitos no curso, alguns conceitos que vocês não podem não entender, tá? Primeiro conceito ou os primeiros conceitos é tensão, corrente e resistência. Vocês têm que dominar isso. Tensão, corrente e resistência. O que é tensão? O que é corrente? O que é resistência? Isso você tem que ter na cabeça de vocês. O que é corrente? Pô, é circulação de cargas. Vem de circulação de cargas, né? Corrente elétrica. Resistência. Resistência é real e imaginária. Né? O que é uma resistência real? Resistência real é aquela resistência que o próprio material impõe à passagem de corrente. E a resistência imaginária é uma resistência fictícia, certo? Que o dispositivo impõe à passagem de corrente. E que dispositivo é esse? O indutor. O indutor impõe uma resistência imaginária. Só que vejam que quando eu tenho uma tensão CC, essa resistência imaginária vai ser só por um período de tempo. Depois de um certo período de tempo, eu vou ter essa corrente tendendo ao infinito. Eu vou ter essa corrente tendendo ao infinito. Porque eu não vou ter mais corrente induzida contrária. Eu já mostrei para vocês aquelas simulações lá do FET. Vocês já chegaram a ver aquilo lá ou não? Eu não sei se eu mostrei para a turma aqui. Pra você tem que entender isso aqui. Você tem que entender isso aqui. Derivada e integral, eu sei que a concepção assim, não é muito trivial, né? Assim, tu realmente entender assim, o que está acontecendo ali, eu sei que não é tão trivial, mas vocês têm que entender essas questões aqui de indutor, capacitância, da onde que vem, por que isso aqui vira um curto. Porque esse fio não tem resistência, tá, pessoal? Esse fio aqui não tem resistência nenhuma. Deixa eu só ver se não acho uma simulação aqui. A lei de Faraday aqui, coisa. Tinha outras melhores aqui agora. Mas vai ter que ser essa aqui mesmo. Simulações, ciência da Terra, biologia, protótipos. O que é protótipos? Deixa eu ver uma coisa aqui. Não é isso aqui. Aqui, por exemplo, ó. Aqui, ó. Aqui eu tenho um imã, né? Ó, eu tenho uma lâmpada aqui que tá... Ela tá conectada aos terminais desse indutor aqui, né? Então, quando eu aproximo aqui um imã, ele liga a minha lâmpada, né? Vejam que se eu não mexo, nada acontece, ó. Ele depende da variação disso aqui, ó. Tem que variar o campo magnético aqui dentro. Quanto mais rápido eu variar aqui dentro, né? Mais energia, mais corrente ou mais tensão induzida eu vou ter, mais velocidade motriz eu vou ter, ó. Tem a ver com variação, né? É exatamente isso aqui que a gente tá falando aqui. Variação do meu fluxo B. Esse ímã, ele tá fazendo esse papel. Ele tá variando esse fluxo aqui. Aqui eu tenho menos bobinas, ele gera menos, ó. Ele gera mais. Ativa as linhas de campo ali. Ó, aqui, ó, tá vendo? Ó? Tem linhas de campo. As linhas de campo estão atravessando. Elas estão presentes. Ó, eu tô com linhas presentes que estão atravessando essa bobina. Só que essas linhas de campo, vamos ver o voltímetro aqui. Essas linhas de campo, elas não variam no tempo.
Então, se elas não variam no tempo, a minha corrente induzida é zero. Se eu não tenho corrente induzida, eu não vou ter a lâmpada ligando. Agora, quando eu aproximo, a minha tensão induzida é num sentido. Quando eu afasto, a minha tensão induzida é pro outro sentido. Podem ver, ó, quando eu aproximo é menos. Ó. Menos, mais, menos, mais, menos, mais. Ela sempre gera esse efeito que sempre vai gerar uma tensão induzida, onde a corrente vai se opor a essas linhas aqui. Sempre no sentido contrário, as linhas que vão ser geradas, sempre no sentido contrário às linhas do campo. Sempre. Sempre no sentido contrário. Então, se eu estou aproximando, essa bobina vai gerar um campo magnético que vai fazer uma força de afastar. Então, que eu estou aproximando aqui, eu estou aproximando, a força é sempre contrária. Sempre contrária, né? Uma força ali, as linhas de campo induzidas com a linha do ímã vão interagir e essa força vai ser uma força de repulsão. Enquanto eu estou aproximando, força de repulsão, força de repulsão, força de repulsão, força de repulsão. Aí quando começa a afastar, agora não. Agora ele está tentando segurar. Agora por isso que muda o sentido ali da tensão. Agora essas linhas estão querendo segurar o meu ímã, estão querendo segurar o meu ímã, estão querendo segurar o meu ímã. Enquanto estiver afastando, vai gerar uma tensão induzida, porque as linhas de campo estão variando, né? A posição espacial das linhas de campo estão variando. Então, ele vai gerar um campo magnético que vai segurar agora. Sempre em sentido contrário. É sempre uma força que vai conservar aquele sistema no estado que está. Tem a ver com a lei da conservação de energia. De eu conservar o sistema no estado atual. Tá? A natureza ela sempre tende a conservar os estados no estado atual. Por isso que eu vou ter uma força contrária, uma tensão induzida que vai ser contrária a esse movimento. Não a favor. Porque se fosse a favor, eu ia ter uma energia infinita. Porque se fosse a favor, eu ia gerar mais corrente no mesmo sentido, a essa corrente gerar mais campo magnético no mesmo sentido, que ia gerar mais corrente, que ia gerar mais campo, que ia gerar mais corrente, que ia gerar mais campo. Então ia ter uma fonte infinita. Isso não tem como eu gerar uma energia infinita simplesmente fazendo... simplesmente eu pegar, aproximar aqui e agora isso aqui vai ficar, né, gerando infinitamente energia, né, porque vai gerar um efeito cascata, né? E eu não vou estar mais mexendo no meu sistema, isso aqui vai estar gerando mais energia, isso não existe. Isso não existe, tá? Então, é pela lei da conservação da energia que eu vou ter esse campo contrário, e não a favor. Porque se fosse a favor, seria a mesma coisa eu dizer que esse sistema gera energia infinita. Coisa que isso não vai acontecer. Para mim ter energia, eu tenho que ter força aplicada. Se eu não estou aplicando mais força aqui, eu não estou aplicando mais força. Não tem que ter energia mais. Não tem mais luz aqui, tá vendo? Não tem luz aqui. Enquanto não tem movimento aqui, eu não vou ter energia. E as usinas fazem exatamente isso. Elas movimentam lá uma turbina, onde essa turbina induz um campo magnético num outro enrolamento que está conectado nas estações aí de transmissão, distribuição de energia elétrica que chega até a nossa casa. Então, é a partir desse movimento, então, as turbinas, né, tanto seja hidráulica, seja termoelétrica, né, tudo o objetivo é tocar uma turbina, fazer uma turbina girar. Ou seja, fazer esse movimento aqui. Esse movimento aqui eu tenho que fazer força, porque esse campo está gerando um campo magnético forte contrário, não é pouca coisa. Tanto que as turbinas, né, eu não sei se vocês já foram para Itaipu, se vão ir ainda aqui pelo curso, sugiro que vão. É água tocando turbina, é água. Essa água, ela tá fazendo o papel da minha mão aqui, ó. Simplesmente aproximar o ímã e afastar, aproximar, afastar. Só que lá é um movimento rotacional, né? Só que essa rotação, ela
ela está sendo freada pelo campo magnético que está sendo induzido. O campo magnético que está sendo induzido, ele se opõe a esse campo. Se opõe a esse campo. E quanto mais gente liga a luz, né, está usando energia elétrica, maior vai ser essa oposição. Então, todos aqueles metros cúbicos de água lá da Itaipu, por exemplo, toda aquela vazão lá é para tocar uma turbina que está sendo segurada pela força magnética. Simplesmente, não tem nenhuma outra força agindo ali. É simplesmente um acoplamento magnético. Eu não tenho nenhuma outra força. Simplesmente aquele acoplamento magnético onde eu vou tentando girar aquela turbina que está sendo segurada pela força magnética desse indutor aqui, né? Desse indutor aqui que está aqui no exemplo, né? Só que, claro, que lá é um outro arranjo, vocês vão ver em conversão. Eu tenho um arranjo trifásico ali, né? Aí eu vou ter um campo girante. Isso tudo vocês vão estar vendo em conversão 2, tá? A parte de motores aí, máquinas rotatóricas, vocês vão estar vendo em conversão 2. Mas é tudo puramente uma força, uma interação magnética, tá? Então, entendam bem esses princípios aí. Quanto mais cedo vocês entenderem, mais fácil vai ser vocês captar aí essas ideias aí de transformação de energia, geração de energia, tá? Tudo isso tem a ver com essa interação entre dois campos, tá? Seja aqui é um campo, é um ímã, né? Mas aqui, num gerador, uma turbina, eu vou ter um outro eletroímã também. Eu vou ter uma interação de dois eletroímãs, tá? Não vai ser um ímã assim. Mas, claro, depende da aplicação, depende do tipo de aplicação. Tem motores de ímãs permanentes, né? Tem geradores de ímãs permanentes. Tem N tipos, depende da potência, depende da aplicação. Eu vou ter, pelo custo-benefício, ímãs permanentes ou não, tá? Isso varia bastante. Certo? Acho que deu para clarear um pouco mais isso aí. A figura mostra uma força eletromotriz. Desliguei o ar aqui, cara. Uma força eletromotriz EL induzida em uma bobina. Escolha a opção correta para a corrente na bobina. Tá? A tensão induzida está nesse sentido aqui, né? Tá para cima. Tá para cá. E aqui eu tinha que estava contrário, né? Escolha a opção. A constante da esquerda. Escolha a opção correta para a corrente na bobina. Constante da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. B. Constante da direita para a esquerda. Tá aí, né? B, né? Da direita para a esquerda. Crescente da esquerda para a direita. Decrescente da esquerda para a direita. Ela é decrescente. Na verdade, ela é a letra F, né? Ela é decrescente. Não, desculpa. Ela é crescente da direita para a esquerda. Da direita. Falando aqui, né? Isso aqui tá ligado numa fonte CC, né? Tá? Uma fonte CC. Vai ser isso aqui. Crescente da direita para a esquerda. Por que crescente? Quanto mais tempo passa, menor vai ser essa minha variação do fluxo magnético. Porque, né, no tempo zero era máximo, né? E eu vou ter aqui esse fio, vai simplesmente ser um fio. E fio não tem resistência nenhuma. Então eu vou ter um curto-circuito. Então se eu fizer isso aqui, não façam isso. Mas se fizerem, saibam que isso aqui vai gerar um curto-circuito depois de um certo tempo. Quando vocês logo conectarem o indutor, né, ele vai se opor, a corrente induzida vai se opor à corrente da fonte, mas logo, né, essa corrente induzida vai reduzindo, uma vez que o campo magnético não é mais variável, né, até que ele chegue, essa corrente induzida seja igual a zero, e eu tenho um curto-circuito. Certo? Energia armazenada em um campo magnético. Em capacitores tínhamos que a energia era 1/2 de CV ao quadrado, né?
em indutores temos que a energia magnética é 1 meio dl I ao quadrado. Então, quanto maior for a minha indutância, maior vai ser a capacidade de gerar uma corrente induzida contrária, tá? Maior vai ser essa capacidade aí. Então, essa corrente contrária, ela é meio que uma resistência, certo? Meio que uma resistência. Se eu tiver uma fonte alternada, o que vai acontecer aqui? Se eu colocar, em vez de uma fonte contínua, colocar uma fonte alternada aqui. O que vai acontecer? Eu vou ter um curto-circuito? André, Cristiano, vocês que participam mais aí. Uma fonte, conectei agora uma tensão alternada aí. Uma fonte alternada. Eu vou ter um curto-circuito agora? Por que não? Ou por que sim? Por que não? Acredito que não, até porque eles usam esse tipo de bobina para transformar, ou para diminuir a tensão, ou para tornar corrente contínua. Assim, ó, cortou um pouquinho aí o início do teu áudio. Eu tava com o áudio muito baixo aqui, por isso que eu não tava ouvindo, eu acho. Não sei se vocês falaram alguma coisa antes. Mas o teu áudio tá um pouco baixo aí, André. Se puder repetir aí, por favor. Cristiano, acredito que como a função é parecida com a do capacitor, a corrente vira contínua depois que passa pelo indutor. Acredito que como a função é parecida com a do capacitor... Não, o capacitor é bem diferente, né? O capacitor, se eu tenho uma fonte CC... isso aqui vai ter que ficar claro para vocês, pessoal. A gente não vai passar... Precisa ficar até as 10 hoje aí, vou ficar até as 10. Aqui, ó. Um capacitor. Aqui eu tenho uma fonte... Eu vou fazer uma fonte contínua aqui, tá? Isso aqui vocês vão ter que entender bem isso aqui. Tá? Aqui eu tenho mais, menos. Tá? Um capacitor. Vamos botar mesmo sentido. O que eu tô fazendo aqui? Um capacitor. Tá, tô num capacitor agora. Eu vou ter um acúmulo de cargas, né? Aqui eu coloquei o sentido... Vamos botar o sentido real aqui, tá? Vou botar um sentido real aqui também Como a tensão está contrária, vamos inverter aqui, vamos colocar o sentido real. Aqui em eletromag é para ser conceito. Então, do menos, sai do menos vai para o mais. Esse aqui é o sentido da corrente, né? Menos para o mais. O sentido da corrente sempre para cá. Tá, então aqui eu vou ter os dois casos, né? Em t igual a 0, eu fechei a chave. Aqui tinha uma chave, né? Tinha uma chave também. Em t igual a 0, eu fechei essa chave. Tá? Nos dois casos, fechei. No capacitor, o que eu vou ter? Vou ter carga se acumulando nessa chapa aqui, né? Menos aqui, né? Vou ter menos aqui. E aqui eu vou ter, né? Na medida que o tempo vai passando, mais, né? Então eu tenho aqui acúmulo de cargas, né? Vai chegar um ponto que eu vou ter, né, um campo elétrico aqui, né? Na medida que eu vou ter esse acúmulo de cargas, eu vou ter um campo elétrico, né? Eu fazendo a integral desse caminho ali, né?
eu vou encontrar qual que é a diferença de potencial elétrico entre essas duas placas, certo? Integrando esse campo que está dentro, que está confinado ali dentro, né? Quando esse campo elétrico for igual ao campo... Quando essa diferença de potencial for exatamente a mesma que a diferença de potencial da minha fonte, eu vou ter o quê? Eu vou ter que eu não vou ter corrente mais, né? Porque se a minha diferença de potencial aqui e aqui é a mesma, a minha corrente vai cessar, né? Então, depois de um certo tempo, isso aqui vai virar um circuito aberto, né? Um circuito aberto. Isso aqui vai cair fora. Vai ser a mesma coisa que um circuito aberto. Circuito aberto. Ele vai meio que desaparecer o meu capacitor ali. Por quê? Porque acumulou cargas. Acumulou cargas, minha diferença de potencial elétrico ficou o mesmo da fonte, não tenho mais circulação de corrente. Então, numa fonte CC, eu vou ter que é um circuito aberto. E o meu indutor? O meu indutor, depois de um certo tempo, eu não vou ter mais tensão induzida contrária, certo? Eu vou ter o quê? Eu vou ter um curto-circuito. Vou ter um curto-circuito. Então, é bem diferente a ideia de um para o outro, né? No capacitor eu tenho um circuito aberto quando T é igual ao infinito. E no indutor eu tenho que é um curto-circuito. Beleza, pessoal? Aí o que eu tenho falando da energia, 1 meio CV ao quadrado, 1 meio LI ao quadrado, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Uma bobina tem uma indutância de 53 mA e uma resistência de 0,32 ohms. Se uma força eletromotriz de 12 volts é aplicada à bobina, qual é a energia armazenada no campo magnético quando a corrente atinge o valor final? Então, qual que é a energia armazenada no campo magnético quando a corrente atinge o valor final? Então, vamos fazer aqui, né? Então, a corrente no infinito vai ser igual a epsilon, a minha tensão aqui, dividido pela minha resistência, né? Então, vai ser igual a 12 volts dividido por 0,35 ohms. Isso aqui vai dar 34,3 ohms. Certo? Aqui é corrente no infinito, né? Então a minha corrente vai ser igual a 1 meio de LI ao quadrado, igual a 1 meio de 53 vezes 10 na menos 3, vezes a minha corrente ao quadrado, que eu acabei de calcular, 34,3 amperes ao quadrado. Então a minha energia armazenada vai ser igual a 31 joules. 31 joules, né? 31 joules. Então aí eu já tenho a minha resposta aí da minha letra A, tá? Pessoal, o que você tem que ficar em mente aqui é a ideia que toda essa energia está sendo armazenada em forma de campo magnético, tá? Porque no momento que eu fechei a chave, eu vou ter essa corrente. Vejam que enquanto eu não tiver... aqui é o seguinte, ó. A minha tensão induzida entra aqui, ó, no cálculo. É 12 volts
menos a tensão induzida. Então, à medida que o tempo vai passando, essa corrente, essa tensão induzida é igual a zero. Eu tenho dois fenômenos, né? Tenho dois fenômenos acontecendo aqui, né? Deixar bem claro isso, né? O primeiro fenômeno que eu tenho, né? Aqui eu tenho indutor. Aqui eu também o indutor. O primeiro fenômeno que eu tenho é o seguinte: toda corrente que vai circular aqui vai gerar um campo magnético, tá? Toda corrente que circular aqui vai gerar um campo magnético. Mas quando eu tenho variação de corrente, eu tenho tensão induzida. Eu não vou ter tensão induzida se eu não tenho variação de corrente. Se a minha corrente for constante, eu não vou ter tensão induzida aqui. Não vou ter tensão induzida contrária aqui, tá? Eu só vou ter tensão induzida contrária quando eu tiver variação da minha corrente. E aí essa tensão induzida vai gerar uma corrente contrária. Então eu vou ter uma curva, né? Uma curva aí, né? Curva assim mais ou menos, né? Uma curva aí que é E na S, E na AT aí, né? E na AT. Alguma coisa desse sentido aí, essa curva aqui, né? Certo? Então, na medida que eu vou passando o tempo, eu vou estar aumentando aí a minha corrente até o valor, né? Vejam que a minha corrente está sendo só limitada ao a resistência do fio, né? Então, se eu colocasse 220 aqui, deixa eu ver aqui, pegar uma calculadora. Se eu colocasse 220 dividido por 0,35 dá 628 amperes. Então eu não poderia estar ligando esse cara aí, esse indutor, numa tensão de 220. Digamos que fosse com a tensão 220 contínua, tá? Não alternada aqui. Esqueçam essa parte de alternada. Eu vou ter uma corrente de 628 amperes. Essa corrente aqui é fritar esse fiozinho aí, ele é queimar esse indutor. Então essa questão de corrente e... resistência imaginária tem a ver quando eu ligo uma tensão alternada aqui, né? Se eu ligar uma tensão alternada aqui, eu vou estar sempre alterando o sentido da minha corrente. Essa alteração do sentido da corrente vai gerar alteração do campo magnético. Aí agora sim, eu tenho um campo magnético variável no tempo, né? Atravessando a minha bobina, meus enrolamentos, eu vou ter uma tensão induzida permanente ali, né? Porque a minha tensão é alternada, eu vou ter uma tensão induzida permanente que também altera o sentido. Quando eu estou no ciclo positivo da minha onda, ela vai ser negativa, essa tensão induzida. Quando eu estou no semiciclo negativo da minha onda, ela vai ser positiva, sempre se opondo à corrente, né? À passagem de corrente. Certo? Então eu tenho uma oposição à passagem de corrente, né? Uma resistência. Querendo ou não, é uma resistência, né? Porque está se opondo. Aqui, né, quando eu tenho uma tensão CC aplicada, 12 volts, essa corrente ela demora para subir, né? Eu vou ter uma rampa aqui, né? Essa rampa aqui tem a ver com essa tensão induzida, que começa em máximo e vai indo para zero. Né? Porque no instante zero eu tenho o campo máximo. Eu tenho a variação máxima de fluxo. Depois de um tempo que esse fluxo não varia mais, né? Porque antes era zero, agora é máximo. Essa variação ali me gera uma tensão induzida. E essa tensão induzida no tempo vai reduzindo, vai diminuindo até que ela seja igual a zero e que eu tenha a minha corrente final sendo simplesmente dependente desse termo aqui, ó. Simplesmente dependendo da minha tensão, da minha fonte, certo? Então eu vou ter uma resistência imaginária aqui agora, né? Então a minha resistência é uma impedância.
onde ela depende de uma parte real e de uma parte imaginária. XL aqui, né? Que é minha reatância. Minha reatância XL é igual a 2πfL, né? 2πfL, onde L é minha indutância, F é minha frequência. Se a minha frequência é igual a zero, a minha... Se a minha frequência é igual a zero, a minha reatância aqui é zero, né? Quando é que eu tenho frequência igual a zero? Quando eu tenho uma fonte CC, né? Quando eu tenho uma fonte CC, meu F é igual a zero. Então, essa parte aqui eu não vou ter, né? Que é exatamente o que aconteceu aqui. Aqui eu só fiquei com a parte real, né? Vocês conseguem entender o que é essa reatância? O que é isso aqui, ó? O que é essa reatância indutiva aqui? Isso aqui vocês vão ver muito, isso aqui, né? Esse termo aqui. Variáveis complexas, quem está fazendo aí, prestem bem atenção, porque vocês vão usar aquilo ali. Todo esse conteúdo aí de variáveis complexas não sai do curso, hein? É toda a parte de máquinas, toda a parte de transformador, conversão, CEP1, CEP2. Quem já fez essas disciplinas aí sabe, né? É tudo com resistência real e imaginária. Essa parte imaginária aqui, porque J? Na verdade aqui é I, né? O I de imaginário, né? Números imaginários. Eu tenho R e eu tenho o I, né? Lá do ensino médio. Achavam que nunca iam usar isso? Números imaginários, o que estão falando? O que é isso aí de número imaginário? Tem que imaginar um número. Usa aqui, ó. É uma resistência que não é real. É uma resistência gerada pela geração de uma corrente contrária. E esse efeito não é uma resistência real, né? É uma corrente que está resistindo, dá para se dizer assim. Então, aqui eu vou ter uma reatância indutiva sempre que a minha frequência for diferente de zero. Certo? Vou ter essa indutância. Ou uma indutância capacitiva, né? Se eu tenho um capacitor e um indutor, se eu tenho um circuito, resistivo, capacitivo e indutivo, né? O que eu vou ter aqui? Vou ter um XL e um XF, né? XC. Então a minha impedância, que isso aqui vai virar, isso aqui eu tenho um R, aqui eu tenho um XC e aqui eu tenho um XL, né? Então isso aqui vai virar tudo impedância agora, né? Meu Z, minha corrente vai depender desse Z aqui, né? Então o meu Z vai ser igual a R mais J XC mais XL, correto? Isso aqui vem exatamente dessa ideia aqui, né, de campo elétrico e campo magnético. Aqui eu vou ter uma... vejam que são dois dispositivos que armazenam energia. E toda a complexidade vem desses dispositivos. Toda a análise de circuitos, né, a parte mais complexa, está exatamente... depende exatamente desses dois circuitos. Tá? Esses dois circuitos aí, o indutor e o capacitor, que geram equações complexas dentro da engenharia elétrica, né? Vão gerar equações diferenciais de segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, dependendo da quantidade de dispositivos armazenadores de energia que vocês vão ter, maior vai ser a ordem do sistema. Tá? Aqui eu tenho dois dispositivos, né? Então aqui, isso aqui vai dar uma equação de segunda ordem, isso aqui. Uma equação para mim descrever, por exemplo, a tensão na saída aqui, vai ser uma equação diferencial de segunda ordem, para mim poder descrever qual que é a tensão aqui em um determinado tempo. Aqui meu VL aqui. O meu Vout aqui. Qual que é a minha tensão na saída aqui depois de um determinado tempo.
que vai me dar isso é uma equação diferencial de segunda ordem. A parte diferencial, ela descreve exatamente a corrente no indutor e no capacitor. Porque eu tenho um indutor e um capacitor, que a corrente varia com o tempo, né? Tanto no capacitor, que quanto mais cargas eu tenho acumuladas, menor vai ser minha corrente. E no indutor, quanto mais passa o tempo, menor eu tenho tensão induzida e menor eu tenho corrente induzida, então maior vai ser minha corrente. Eu vou ter aí um sistema que vai precisar de equações diferenciais para mim poder resolver uma tensão de saída, por exemplo, aí, né? Saber qual que vai ser minha tensão de saída. Pessoal, hoje a gente fica por aqui, tá? Eu vou deixar um trabalho aí da parte de energia, de potencial e capacitância, tá? Essa segunda parte aqui ainda não vou deixar nenhum trabalho, né? Toda essa parte de campos magnéticos, tá? Tem algumas coisas que a gente tem que falar ainda, tá? Essa parte de circuitos ali. Então a gente deixa para a aula que vem. E possivelmente na terça que vem eu já deixo um trabalho para essa segunda parte da matéria aqui, tá? Aí depois das apresentações, a gente vê aí de fazer os grupos do seminário, do trabalho final, na verdade, né? O trabalho final vai ser um relatório ali. Eu tô vendo ainda como é que a gente vai fazer, né? Mas na terça que vem, vamos definir isso aí, estejam na aula para nós definir os grupos aí do trabalho final, tá? Nós já estamos aqui entrando em julho. Tem julho, agosto, né? Agosto tem 2 meses de aula ainda, tá? Então, já vamos definir aí, porque na outra semana já começam as avaliações, né? E acho que vai demorar um pouco, vai demorar umas semanas aí para nós avaliar todo mundo, tanto no seminário ali, na apresentação, quanto nas respostas ao questionamento do trabalho 1, tá? Beleza, pessoal? Por enquanto seria isso, então. Nos encontramos na quinta.